Oi, gente, boa tarde, boa noite. Esse nosso horário entre lá e cá, que é tão agradável estarmos juntos ainda com um pouquinho da luz do sol, né, da claridade do dia. Aqui, então, no nosso papo de quarta-feira, vamos começar o nosso papo de quarta-feira, lembrando a vocês que sempre fica disponível tanto aqui no Facebook quanto no nosso Instagram, no YouTube do Santuário, essas nossas palestras, esse papo que a gente tem toda quarta-feira. Então, se você não pode estar presente conosco no horário que estamos agora, junte-se a nós a hora que você puder. Entre nos nossos canais, no nosso Face, no nosso YouTube, no nosso Instagram e coloque lá a sua opinião, fale conosco, diga se você gosta, o que você gosta, que assunto que você gostaria que nós abordássemos para dinamizar esse nosso encontro, né? Para que possa ser um bate-papo, possa ser uma conversa entre amigos. Muito bem. Hoje nós estamos no dia 15, já no dia 15 de março, já no meio do terceiro mês desse ano, e temos algumas novidades na nossa casa. Teremos a nossa feijoada no dia 2 de abril, aquela feijoada gostosa que faz o maior sucesso, só que dessa vez a gente tem uma novidade. Além da nossa feijoada muito saborosa, muito gostosa, ela vai ser num local diferente. Você não vai mais precisar ir lá pegar a sua feijoada, você vai poder participar. Nós vamos fazer lá no SESC Semate, ali da Avenida Fernando Correia, ok? Então, depois, olha aí na nossa página que está lá já o nosso convite com todas as informações para você curtir a nossa feijoada. Vai ter música ao vivo, vai ser serviço à vontade, vai ser para termos um horário de almoço e uma tarde bem gostosa, ok? Todos nós juntos. E já estamos com uma programação assim bem intensa para esse ano todo, para ver se a gente consegue finalmente, não é, ter condição de ir para a nossa sede própria, que esse é o nosso propósito agora, o nosso objetivo material agora é conseguir ir para a nossa sede própria, ok? Então vamos lá. A mensagem de hoje extraímos da mensagem do nosso mentor essa semana, e ele fala sobre a gratidão. E sempre que ele fala, é interessante, porque ele começa todas as suas falas, a sua palavra, com um graças a Deus, e termina com um graças a Deus. E parece que isso funciona para ele assim como ponto, ponto e vírgula, seja lá o que for. Na realidade, ele vai nos explicar o poder, a força que tem o graças a Deus, a gratidão que a gente deve ter por tudo, por todas as coisas, por todas as pessoas, a gratidão a Deus, a gratidão ao mundo, e quanto isso é uma força transformadora, uma força, uma potência de grande poder de transformação, e o homem acha que agradece, ele acha que simplesmente diz, obrigada, bom dia. O agradecimento que ele vai aqui nos colocar insere outras questões também, alguns aspectos que deveriam estar no nosso, digamos assim, no nosso dia a dia, no nosso pensamento diário, nas nossas atitudes diárias, e a gente simplesmente esquece. A vida é muito atribulada, a gente sempre tem muita coisa para fazer, muitas coisas a pensar, muitas coisas a realizar, a decidir, a resolver, e às vezes um simples, né, pensamento que seja composto das energias corretas dessa gratidão mudaria muito mais e nos daria todos os elementos que a gente precisa até para aquela correria daquele dia a dia realmente ter valido a pena. Então começa ele dizendo, graças a Deus e graças à vida. A condição humana de saber da gratidão e agradecer é uma potência de tal modo transformadora que em muitas ocasiões vira do avesso, vira o sentido contrário, caminhos
com destinações quase que impossíveis em grupos sociais, em toda a sociedade, nos indivíduos e por todas as civilizações. Então, ele já começa dizendo, assim, já de cara, que a gratidão é uma potência de tal forma transformadora e que ela realmente muda caminhos, muda estrutura, muda destinações de grupos sociais, de indivíduos e de civilizações, né? Ele fala que realmente a espiritualidade tem enviado muitas mensagens, né, sobre o comportamento humano, como que o homem deve ser, como que ele deve perceber o indivíduo, a potência da sua inteligência, como que o homem poderia estar hoje melhor dentro da sua própria vida, com com o seu ambiente de trabalho, etc. Mas ele fala que poucas são as mensagens, né, que apresentam para o homem a ação tão simples da gratidão, né? Então, tipo assim, a gente olha, é fácil, você abre uma mídia social hoje estão lá, né? Desculpa, estão lá inúmeras mensagens de como você se comporta aqui, o que você faz acolá, como que você vai mudar seu dia, respire melhor, faça isso, faça aquilo outro, e não insere nessas mensagens esse verdadeiro sentido da gratidão que ele quer nos mostrar qual é, né? O que é essa gratidão? O que é esse dar graças, né? Que o homem deveria procurar de uma forma mais a miúde nas ações corriqueiras da sua vida todos os dias, né? Então, ele diz assim, é pela gratidão do dai graças que o homem se eleva. Então, é no sentimento dessa gratidão, né? Gratidão a tudo, uma gratidão plena, não é uma gratidão específica, obrigada porque hoje eu consegui comprar meu carro, ou obrigada por... É uma gratidão plena, ela é uma gratidão que transcende, ela está dentro do homem e ele precisa conectar essa gratidão com a sua divindade íntima e conectar com Deus. Então, quando ele faz esse caminho, essa gratidão potencializa a vida no sentido daquilo que as pessoas precisam e desejam, né? Aí ele fala assim, é onde o homem se eleva, quer dizer, onde a gente se coloca num patamar, numa condição de estar próximo à espiritualidade superior e ter e poder, digamos assim, absorver, né, ter o direito de absorver as energias positivas que se encontram nessa faixa espiritual e que nem sempre a gente consegue acessar, né? Aí ele fala assim, que é pela gratidão, dai-o graças, que o homem se eleva, porque entende que tudo o que ele compõe, enquanto espírito e matéria, são decisões íntimas de conjuntos de espíritos no tempo da vida, no tempo dos anos, no tempo dos milênios, na construção desse espírito. Então, assim, num simples parágrafo, ele resume toda a evolução, né? Então, ele está aí falando da evolução. Então, assim, nós não estamos sozinhos. Estamos sozinhos? Não estamos sozinhos nem no aspecto material, muito menos no aspecto espiritual. Nós temos junto a nós uma entourage, um grupo de espíritos que têm responsabilidade sobre nós, que têm responsabilidades, amor, carinho, inclusive tomadas de decisões sobre nossas vidas, nossos propósitos, etc. É lógico que quando nós éramos mais ainda do que somos hoje, infantis, sem condições, né, adequadas de tomar decisões pela própria estrutura do seu pensamento, pela sua própria vontade, pela sua consciência, porque ainda não tinha essa consciência formada, não tinha ainda o sentido de responsabilidade, ainda navegava o homem, né, nessa névoa aí das transições
das evoluções, dos processos, das transições espirituais. Então, esse ser humano, nós nunca estivemos só, porque se estivéssemos sós, a gente não teria nem chegado aqui, né? A condição humana não conseguiria dar os passos à frente, a gente não conseguiria ir à frente sozinhos, né? A gente precisa desse apoio, dessa condição de sermos cuidados e tutelados por esse grupo espiritual no decorrer de todo o processo da nossa evolução. Então, ele fala, então, tudo que compõe esse espírito hoje, o conjunto espírito, perispírito, matéria, aonde nós estamos, as condições que estamos, os pensamentos que proferimos, né? A vida que estabelecemos, são decisões íntimas de conjuntos de espíritos, quer dizer, desde aquela prisca era lá que saímos da oficina divina como espíritos simples e ignorantes, nós somos tutelados, acompanhados, guardados, amparados, acolhidos, protegidos por grupos e grupos e grupos de espíritos que têm a função de serem esses que ajudam a evolução dos outros, né, dos demais. E ele fala isso no tempo da vida, ou seja, desde lá, né, no tempo dos milênios. Então, assim, por milhões e milênios, nós temos tido essa condição de amparo que nos leva, né, a essa evolução. Então, ele fala, esse entendimento de uma existência prévia e de um caminho à frente no futuro é ato de gratidão que o homem deve ter para com o Pai. Olha que interessante. Então, mais do que é uma lei, a sua imortalidade é fato, você vai vir e voltar trocentas milhões de vezes, você está aí já nesses perder de tempo aí na vivência espiritual e etc. O saber é uma coisa, bom, eu sei que é assim, beleza, então vamos em frente. Outra coisa é ter essa compreensão do que isso significa, né? Então, assim, olha que forma elaborada, amorosa, digna, né, de Deus na construção desses espíritos e como ele determinou que esses espíritos viveriam, a forma que nós iríamos processar experiências para crescer, né, sem nos tirar, como hoje, o nosso direito de escolher, né, sem nos tirar a responsabilidade das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, olha que interessante. Uma coisa é saber, eu vim de antes e vou para depois, e outra coisa é saber, meu Deus do céu, esse caminho dessa imortalidade de vir de antes e ir para depois tem um significado muito grande, que é o significado de dar direito. Isso é uma relação de Deus, assim, nos dá o direito a essa vida. Porque uma coisa é nos dar a vida, né? E outra coisa é nos dar o direito à vida, nos dar as condições para a gente ter essa vida e poder usufruir como espíritos da nossa imortalidade da melhor forma possível. São como pais que não só colocam os filhos no mundo, mas dão a ele todas as condições, todos os direitos, todos os deveres, todas as formas daquela criança se tornar um adulto digno e poder fazer jus e vencer a sua própria iniquidade, vencer o seu próprio mal e fazer valer a pena a sua encarnação. Então, é nesse sentido. Só que nós não estamos falando de uma encarnação, nós estamos falando de uma vivência total e absoluta dentro desse caminho da nossa imortalidade. Então, a forma com que isso é feito, né? A maneira com que foi constituído isso para todos nós, é lógico que cada, digamos assim, cada planeta, cada orbe, cada estrutura, cada civilização tem as suas características próprias, seus processos próprios, mas todos estão dentro da mesma lei de evolução. Todos têm os mesmos direitos, recebem as oportunidades, né? O grupo espiritual que o ajuda, que o protege, que o guia, todo mundo tem.
como que nós estamos lidando com isso é que vai de cada indivíduo, da nossa forma de termos tido ou não a capacidade de aprendizado, né? Se o nosso aprendizado é afiado, a gente aprende naquele momento, estabelece esses relacionamentos e vamos em frente. Se o nosso aprendizado já não está tão afiado assim, a gente bate mais cabeça e tem situações são mais tortuosas, são mais difíceis, né? Bom, aí ele fala, porque se assim não fosse, ou seja, se não fosse essa imortalidade da maneira que a coisa é estabelecida, que foi estabelecido por Deus, porque se assim não fosse, cresceria a humanidade de condições emocionais, mentais, psicológicas, intelectuais, para viver simplesmente viver, né? Então, a gente, todo o caminho, todo o processo que a gente vivencia, né, é um processo para estabelecimento dessa condição espiritual, né? Para nos tornarmos, de fato, espíritos do princípio inteligente que veio nesse aprendizado para frente, pôr em prática esse aprendizado na ajuda, no aconselhamento, na tutela para outros espíritos que estarão como nós nesse momento, né? Então, assim, a construção desse ser psicológico, desse ser intelectual, desse ser emocional, desse ser espiritual, ela existe por esse caminho que se traça, né? Não é um caminho que você nasce com essas questões, morre com essas questões e acabou. Não, isso é um caminho longo, como a gente falou, desde o momento da nossa criação como espíritos, né? Aí ele fala exatamente isso: o espírito nascente é como um nadazinho, desprovido de tudo, né? Então, o espírito, quando criado por Deus, é como diz lá no livro dos espíritos, é simples e ignorante, ele não tem nada, né? Ele não tem informação, ele não tem experiência, ele não tem aprendizado, ele não tem nada. Ele vai começar a viver a sua evolução para isso, tá? Então, se não fosse, como ele coloca, a ação do amor desses indivíduos na ajuda de cada um para o segmento dessa imortalidade, não sairia o espírito da condição de absolutamente carente de tudo, pois não conseguiria sobreviver sequer um átimo de segundo. Então, é que nem você pegar um recém-nascido, a gente fala isso até, jogar na vida, joga ali no meio da praça e fala, agora vai viver. Cresce, vira, faz isso aqui. E não vai sobreviver um átimo de segundo se não tiver que ajuda, se não tiverem pessoas que vão pegar, acolher, alimentar, cuidar, medicar, amar e etc. Né? Então, é crivo, é lastimável que quando esse espírito, aí olha o alerta para a gente, né? Atinge a condição pensante, ou seja, começa a ter já a capacidade de discernimento, de pensar, isso aqui é isso aqui acontece assim, aqui eu vou fazer tal coisa, etc. Então, quando atinge a condição pensante, a condição de consciência, a condição de um espírito do homem, ele crê que tudo isso foi o seu trabalho, né? Claro que tem o seu trabalho, né? Não somos desprovidos do direito de realizar, de fazer e acontecer. Mas se não fosse o apoio incondicional de uma espiritualidade junto a esse espírito em evolução, é essa história do bebê recém-nascido, né? Não sairia dali, né? E no seu egoísmo e orgulho, o homem não agradece. Gozado, né? Quando eu li essa frase, eu fiquei assim, quantos, né, espíritos tutelares, amorosos, né, gentis, mentores, espíritos de grande evolução, não estiveram do nosso lado, não é? Fazendo o trabalho do encaminhamento, da ajuda e proteção, e a gente nunca parou para pensar, fulano, você que esteve comigo lá, logo que eu saí
da fábrica de espíritos, obrigado pela paciência que você teve com este ser aqui que eu sou. Mas olha, eu cheguei aqui. E cheguei porque você e vocês, que nem sei quem são, não teria nomes para falar, mas eu expresso o meu obrigada, minha gratidão por eu chegar aonde cheguei, porque tive esses junto, né? Aí ele fala, o homem não sabe agradecer, ele não entende esse agradecimento. Então, assim, a gente não entende mesmo o que é esse agradecer. Agradecer o quê? Né? A quem? Como? Não sei nem quem são, agradecer o quê? Não, eu consegui fazer porque eu consegui fazer, não. A gente precisa ter essa humildade para dizer obrigado àqueles que tiveram sempre junto a nós. Bom, aí ele fala, e levanta e deita todo dia na falta de gratidão. A gente nem lembra, a gente nem expressa mais pensamento para esses seres. A gente lembra, a gente não tem uma pessoa que não quer saber quem é o meu mentor, hein? Nessa encarnação. Ah, eu quero saber qual é o nome dele, o que ele faz, quem ele é. Agora, querer saber para chegar em momentos de grande intimidade, dizer, meu querido, minha querida, não tem palavras para te dizer nesse momento, mas se não fosse você, eu não estaria aqui. Isso a gente não faz, né? Bom, é tão simples, é tão simples. Apenas se olhar ao espelho e saber que ali chegou pela intenção, pelo movimento, pelo atendimento, pela condição de espíritos que se propuseram nos milênios da vida a ajudar cada um e ainda se propõe na ajuda de cada um. Claro, ainda por quê? Porque nós ainda somos necessitados desse amparo, né? Dessa proteção, desse amparo. Então, é como ele fala, é simples, se olha no espelho e fala, cheguei aqui, sou um ser humano, inteligente ou não, bonito ou não, não interessa, estou aqui, cheguei. E cheguei como? Né? Como que eu passei por todo esse processo? Com todas as dores, minhas cicatrizes, minhas questões íntimas, mas eu cheguei. E cheguei porque eu tive amigos, irmãos que me ajudaram. Né? Bom, então, filhos, continua ele, né? Deem graças a Deus, a tudo. Graças à vida, graças ao que são, graças ao que têm. Graças boas e alegrias, né? Graças para as questões boas e alegres, como para as questões de difícil tristeza, de grande e profunda tristeza. Graça pela capacidade de pensar, graça pela existência. Porque tudo isso é o fruto do trabalho do Digníssimo, que, em pedido amoroso a seus filhos mais próximos, fez com que cada um que saia das oficinas celestiais como espírito nada, torne-se um dia à frente um Cristo, um espírito puro, um Altíssimo. E isso é o grande motivo de se dar o que tanto vovô gosta de falar, graças a Deus. Então, assim, uma mensagem simples e tão profunda, né? E que a gente não para nunca para pensar sobre isso. Não importa se a nossa vida está tumultuada, se ela está triste, se ela está nervosa, se a gente está com A, com B ou com C. Não importa, são processos nossos, da nossa individualidade, que a gente está ali lidando por razões N diversas. Vamos viver, vamos em frente. O importante é saber que não estamos sozinhos. E o importante é, sabendo que não estamos sozinhos, agradecer. Agradecer a Deus por ter nos dado essas oportunidades, junto a esses seus filhos, como ele fala, aos seus filhos mais próximos, ou seja, esses seres de grande, né, que a gente não tem nem palavra, não tem signo na nossa linguagem humana para poder descrever ou dizer, né? Quem são esses espíritos, como são, de onde vêm, e esses espíritos, né? Como fala o vovô,
próximos a Deus, seus filhos mais próximos, são aqueles que recebem, né, do próprio Pai a incumbência de guiar nós, espíritos faltosos, duvidosos, infantis, imaturos, em muitos aspectos imorais, para que um dia a gente se torne como eles também passaram por esse processo e foram também tutelados por outros, né? Então, todos nós, todos os espíritos, como diz lá no Livro dos Espíritos, né, na conformação universal, Deus, fluido cósmico universal e espíritos, então todos os espíritos são iguais e recebem primeiro momento as mesmas oportunidades. E aí vão criando as suas experiências, os seus aprendizados e formatando a sua existência dentro daquilo que conseguem, que podem, que querem, não é? Mas todos estão na imortalidade de forma igual. E pela lei de evolução, todos nós chegaremos um dia a esse patamar de espíritos, sei lá o que. No Livro dos Espíritos fala espíritos puros, mas é muito mais do que isso, porque a gente também nem sabe definir o que é espírito puro, né? Bom, um altíssimo, como diz o vovô, um altíssimo, né? E todos nós chegaremos lá. Todos nós fomos talhados nesse caminho da perfeição, ou seja, somos perfectíveis, somos talhados à perfeição, somos dignos dessa perfeição, relativa, porque perfeito só Deus, mas dignos dessa perfeição. Então, estamos indo nesse processo, nesse caminho. Mas o importante não é saber que estamos indo, o importante é saber que estamos indo com os nossos amores que estão junto a nós. E a esses amores nós hoje damos e dedicamos o nosso agradecimento. O nosso muito obrigada a todos eles, que desde lá daquela época que nada éramos, apenas uma coisinha, têm olhado por nós, têm se dedicado para que nós possamos crescer com saúde emocional, com saúde psicológica, com saúde espiritual. Passamos por tantas coisas, refletimos tantas coisas, sofremos tantas coisas, nascemos e morremos tantas bilhões de vezes. E aqui estamos para nascer e morrer mais outras bilhões de vezes, no caminho da nossa imortalidade. E esse caminho nunca é só. Ele pode ser complicado, muitas vezes. A gente pode até nem enxergar quem está junto a nós. Mas não enxergamos, né, por causa dele. Por nossa causa, porque a gente não está conseguindo mesmo, né? Não está sintonizando nisso aí. Mas eles estão junto a nós o tempo todo. Então, que Jesus, nos amparando e nos iluminando, ampare e ilumine todos esses que estão nessa árdua tarefa de guiar espíritos como nós, com tudo isso que comentamos, na nossa infantilidade, na nossa imaturidade, na nossa imoralidade, mas que guiando-nos possamos todos nós chegar a esse momento da nossa espiritualidade. Mas antes disso, sempre dizer obrigada, graças a Deus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, pois o vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus. Tchau, amores. Beijos. Até semana que vem, se Deus quiser.